Bom, então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 09/2023, realizada, então, hoje, dia 14 de março de 2023. São 14 horas e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, análise do processo de número 0009823900/22-7, que trata de homologação dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Já passo, então, de imediato a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que possa apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos, novamente. Meus cumprimentos a todos presentes aqui na sessão. Item 1 do relatório. O processo foi inaugurado pela Diretoria-Geral para homologação dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário. Em 3 de outubro de 2022, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros emite a informação número 125/2022-DT, onde informa que o expediente refere-se ao período de julho de 2020 a dezembro de 2021, em observância ao parágrafo 4º do artigo 16 da Resolução Normativa número 39/2018. A empresa comunicou por meio dos ofícios número 126/2021 e 221/2022 que os valores líquidos para benefício dos usuários enquadrados na categoria residencial social, referentes aos períodos de julho a dezembro de 2020 e de janeiro a dezembro de 2021, respectivamente, foram de R$ 116.945 e R$ 246.135. Na informação de que, número 100/2022, a Diretoria de Qualidade sugeriu que os valores arrecadados fossem remunerados quando do devido destino às instalações de esgoto de usuários sociais. Considerando o tempo decorrido, adotará a mesma metodologia utilizada para a correção do montante arrecadado pela Corsan, com a tarifa de disponibilidade, pela BRK, com a tarifa de disponibilidade em 2019 e 2020, descrita na informação DT, número 49/2021, e aprovada pelo Conselho Superior por meio da Resolução 366/2022. Destaca que na Resolução Normativa número 39/2018 não há previsão de correção dos valores para homologação à aplicação. No entanto, a atualização tem como princípio basilar a razoabilidade, visto que busca somente corrigir a perda de valor do dinheiro causada pelo decurso do tempo. Apresenta a tabela com os valores líquidos devidamente atualizados pelo IPCA, acumulado até agosto de 2022, o último índice disponível, considerando a variação média de cada período analisado. Por fim, recomenda que seja homologado o valor total de R$ 411.106 a ser destinado para a conexão dos imóveis dos usuários enquadrados na categoria residencial social, sendo que o valor de R$ 138.571 se refere ao período de julho a dezembro de 2020 e o valor de R$ 272.535 se refere ao período de janeiro a dezembro de 2021. A Diretoria de Qualidade, mediante a informação número 112/2022-DQ, acompanha a informação 125/2022-DT, referindo que foi aceita a sua sugestão para a remuneração dos valores já arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana, quando do devido destino nas instalações de esgoto de usuários sociais. Mediante o encaminhamento número 1531/2022, a Diretoria-Geral encaminha o expediente ao Conselho Superior para homologação. Por fim, cabe referir que a matéria também foi objeto do processo número
0008-41-39-00/22-9, com o objetivo de atender solicitação do Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias do Ministério Público do Rio Grande do Sul, quanto às informações atualizadas sobre a aprovação de aplicação dos valores arrecadados a título de cobrança pela disponibilidade de rede de esgotamento sanitário pela Corsan e pela BRK Ambiental Uruguaiana. É o relatório. Obrigado, conselheiro Porce. Nós temos aqui, eu recebi a informação que nós temos 3 inscrições agora, e eu passaria então a palavra de imediato para o representante da BRK, senhor Ícaro do Gás. E também fala aqui do senhor Leandro, quem dos senhores vai se pronunciar. O tempo máximo de 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu fiquei com uma dúvida se a homologação desses valores tratam-se exclusivamente do período até dezembro de 21, ou se vai ter alguma menção sobre uma atualização até dezembro ou novembro de 2022, quando foi solicitado no final do ano passado uma atualização desses valores pela agência. Ok, é só isso? Bom, eu vou deixar, então, eu vou, até por uma questão aqui de obedecer a nossa resolução, então, uma vez feita esta consideração, eu vou chamar o próximo, e aí, a partir das 3 pronunciamentos, a gente volta para o conselheiro. Então, o próximo agora seria, a próxima manifestação seria do senhor, pela Prefeitura de Uruguaiana, Claudiomiro Pereira. Também pelo prazo máximo de 10 minutos. Não o estou vendo. Em não estando, já passo, então, a palavra. Fique registro, então, que a Prefeitura de Uruguaiana pediu, mas não está participando da sessão. A próxima é também inscrição, senhor João Carlos, da ADECOM, pelo prazo máximo de 10 minutos. Boa tarde, senhor conselheiro presidente, boa tarde aos demais conselheiros, boa tarde ao representante da BRK, o senhor Ícaro, e eu aqui estou representando a Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana. Sou secretário, estou como representante. Eu gostaria de um esclarecimento aí do relator, na seguinte situação: estão homologando R$411 mil por um período de 2020, 2021, e não informa quantos usuários foram beneficiados. Nós temos em Uruguaiana aproximadamente apenas 1.500 usuários cadastrados na condição de tarifa social. Desse número aí tem apenas uma porcentagem muito pequena, que não ligou ainda, até porque hoje nós temos ainda sem ligar próximo de 700, 800 consumidores, no último relatório que tem dos que não estão conectados. Então, me parece um valor muito significativo para a ligação. Parece estar custando mais de R$1.000 a ligação com um usuário da categoria residencial, que geralmente não tem pavimentação, uma ligação simples. Então, é uma questão que se deixa em aberto. E, segundo ponto, vou reiterar algumas colocações que eu já fiz, na verdade, desde 2016, sobre a regulamentação do artigo 45 da Lei 14.026, a lei que regulamentou e alterou algumas questões do novo marco do saneamento básico.
E aqui eu vou fazer, peço licença, porque não só os conselheiros aí e os especialistas BRK conhecem muito bem a lei, não é que eu queira explicar a lei, mas isso aqui vai ficar registrado para o futuro e ao público que lê a ata, o processo terá conhecimento. Vou ler. O artigo 45 tem a seguinte redação. As edificações permanentes urbanas serão conectadas à rede pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário disponíveis. Óbvio, teria que estar disponível para poder ser conectado, senão. E sujeita ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrente da disponibilização e manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. Depois vamos ao artigo 4, quarto é o que nos interessa, o parágrafo 4º é o que nos interessa. Quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, vou repetir, quando disponibilizada a rede pública de esgotamento sanitário, o usuário está sujeito ao pagamento previsto no caput deste artigo, sendo-lhes assegurada a cobrança de um valor mínimo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que sua edificação não esteja conectada na rede pública. Pois bem. Depois, aí temos o parágrafo 5º. O pagamento da taxa ou tarifa, na forma prevista no caput desse artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgoto sanitário. Então, ele tem o direito de pagar um valor mínimo, caso ele não esteja conectado, mas não isenta ele da obrigação de conectar-se na rede de esgoto. O descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na lei. Obviamente, ressalvados os casos de reuso da água, captação de água da chuva ou coisa parecida. Depois nós temos aqui no parágrafo 6º. A entidade reguladora, ou seja, a GEG, ou titular de serviços públicos de saneamento básico, deverão estabelecer prazo. Então, a agência reguladora está obrigada a estabelecer um prazo não superior a 1 ano para que o usuário conecte suas edificações à rede de esgoto, onde disponível, sob pena de o prestador do serviço realizar a conexão mediante cobrança. Ou seja, realizar a cobrança, a ligação compulsória e cobrar. Então, nós temos aqui a obrigatoriedade, no caput do artigo 45. Nós temos no parágrafo 4º depois as condições de cobrança, seria um valor mínimo. No artigo 5º, as penalidades não usuário. E no artigo 6º, a obrigatoriedade da ligação compulsória. Tá? Depois temos o 7º aqui, que a entidade reguladora ou titular do serviço de saneamento básico deverá, sob pena de responsabilidade administrativa, contratual e ambiental, ou seja, a parte ambiental, especificamente da responsabilidade criminal, aqui está a responsabilidade criminal de todos os entes que fazem parte do contrato, inclusive a agência reguladora. Que até o dia 31 de dezembro de 2015 verificará a aplicação do procedimento do artigo 6º. Então, aqui nós temos uma lei que foi editada no ano 2020, e nós já temos lá hoje 2 anos e meio, quase 3 anos, e não foi feita a regulação. Então, nesse ponto, eu já reclamei várias vezes que a gente entende
que essa cobrança é ilegal da forma que está sendo feita, porque ela não está compelindo o usuário a fazer a ligação, não está colaborando o usuário a fazer a ligação. E aqui nós vamos citar um exemplo. Um usuário, eu como usuário, vou gastar R$100 de água. Eu tenho uma tarifa de esgoto sem tratado de R$70, 70% de R$70. Parece óbvio, mas é. Aí nessa questão aí da R$70, a lei está clara aqui. O que é mínimo de R$70? Está falando no artigo 4º, rede pública de esgotamento sanitário. Eu tenho que cobrar um valor mínimo. O mínimo tem que ser qualquer valor menor de 70. Tá? E obrigatoriamente tem que ser menor de 70. Nós estamos cobrando hoje, com essa tarifa de disponibilidade, R$140. Isso não é cobrança, isso é apropriação indébita. Tá? Com isso, estão pegando esse dinheiro e a concessionária está ganhando dinheiro de novo quando ela faz a ligação dos clientes, consumidores da tarifa social. Então, está ligando. Tá? Esses R$70 que eu devo pagar, que eu citei lá como exemplo, dos R$100, 70 de esgoto, é para a concessionária coletar, afastar e tratar o esgoto. Ela não está fazendo isso. Ela está recebendo R$70 líquido, lucro líquido. Então, é o melhor dos mundos para a concessionária. Ela ganha sem prestar o serviço e ainda isso é um incentivo ao crime ambiental. Ninguém tem importância de ligar, ninguém está falando nada para os consumidores que tem que ligar. Eu defendo o consumidor, mas não defendo o crime ambiental. Entendeu? Então, esse é o nosso questionamento. Essa tarifa de cobrança é legal. Estou registrando isso, que mais cedo ou mais tarde vai ser verificado pelo Poder Judiciário, que é um valor bem expressivo desses vários anos aí. E não tem uma regulamentação. Tão logo saiu a lei, tem registrado, eu comuniquei, solicitei, provoquei a agência para fazer essa regulamentação. Hoje são 5 anos praticamente da vigência dessa resolução da cobrança de disponibilidade e nós temos ainda mais de 500, 600 consumidores daquela época que não ligaram ainda. Continua jogando o esgoto a céu aberto, para onde for, crime ambiental, e a concessionária recebendo o seu lucro. Então, o meu ponto de referência não é quanto os valores aí, porque eu não recebi, não posso questionar alguma coisa, só fiz essa colocação inicial, que é sobre a dúvida da quantidade de clientes e o valor que está sendo cobrado. A quantidade de clientes tarifa social são muito pequenos, são muito menores, muito pequenininhos hoje. Não dá para distinguir nesses 600 aí quantos tem ainda. E esse valor expressivo que está sendo gasto aí. E a ilegalidade dessa cobrança. Seu João Carlos, o seu tempo está esgotado. Então tá, muito obrigado aí pela colaboração. Obrigado. Bom, depois da participação, eu devolvo a palavra, então, para o conselheiro Alexandre Porce, para que possa, então, apresentar o fundamento do seu voto. Presidente, desculpe, acho que o conselheiro Cláudio Miro está presente, da prefeitura. Já passou o tempo dele, me desculpe, mas vamos em frente. Eu já havia chamado. Agora, por favor, obrigado, conselheiro Porce. Só uma dúvida, presidente, questão de ordem, mas foram feitas algumas indagações de esclarecimento? Se a gente esclarece agora ou na fase de discussões? Se quiser, pode ser agora, imagino. Acho que, pelo menos para uma... Né, sim, não, acho que pode ser indagação, agora. Né, e se for o caso, a gente está à discussão de novo, novamente. Né? Tá, ok. Então, sobre a questão da atualização, os valores aqui são atualizados exatamente nos períodos que constam, né, referentes ali a julho a dezembro de 2020, janeiro a dezembro de 2021, com atualização até a última informação disponível sobre o IPCA no momento da elaboração da informação da DT, que foi agosto de 2022.
Não, me parece que foi ventilado que talvez houvesse algum pedido de atualização mais para frente, mas se teve, não chegou ao meu conhecimento, a gente pode discutir isso um pouco mais lá à frente, na fase ali das nossas discussões. Em relação à manifestação, doutor João Carlos, esse quantitativo eu não tenho aqui em mãos para fornecer, para responder ao senhor. Eu pediria ele para a fase de discussões também, se o pessoal nosso aí das diretorias tiver essa informação que possa talvez apresentar ali na fase de discussões. Enquanto isso, eu vou dar prosseguimento, então, aqui à fundamentação do voto. Item 2, fundamentação. Através de convênio específico firmado com a GERGS, o município de Uruguaiana delegou a regulamentação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, com a agência exercendo as atribuições conforme o contrato de concessão elaborado pelo município de Uruguaiana. O contrato de concessão número 160/2011, firmado em 26 de maio de 2011, entre o município e a concessionária Foz de Uruguaiana S.A., atual BRK Ambiental Uruguaiana S.A., disciplina a forma de prestação de serviços concedidos, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. A Resolução Normativa número 39/2018, emitida pelo Conselho Superior, estabelece incentivos aos usuários para a conexão dos imóveis ao sistema de esgotamento sanitário operado pela concessionária BRK Ambiental no município de Uruguaiana e disciplina a cobrança pela disponibilidade do referido sistema, caso não seja realizada a conexão nos prazos regulamentares. Dispõe que: artigo 3º. A disponibilidade da rede de esgotamento será cobrada na primeira fatura, emitida após o vencimento dos prazos previstos nesta resolução e perdurará até que o usuário realize a ligação do imóvel à rede pública de esgotamento. A destinação dos valores cobrados estabelece. Artigo 15. Os valores arrecadados pela concessionária referente à tarifa de pela não ligação ao sistema de esgotamento sanitário serão contabilizados em rubricas contábeis específicas, devidamente identificadas para a fiscalização do poder concedente e da AGERGS. Artigo 16. O valor correspondente a 50% da arrecadação contabilizada nas rubricas referidas no artigo 15 será utilizado para a amortização de eventual desequilíbrio gerado, conforme previsto no artigo 18, em função dos incentivos efetivamente concedidos, previstos nos artigos 10 e 11, realizando-se nas revisões ordinárias quinquenais, observando-se o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Caso o valor previsto no caput deste artigo seja superior ao contabilizado pelo incentivo à conexão previsto nos artigos 10 e 11, o montante excedente deverá ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social, enquadrados na situação de não conectados à rede de esgoto, mediante ações relacionadas à viabilização da conexão da ligação dos imóveis devidamente desses usuários. Parágrafo 2º. Persistindo o saldo positivo da diferença entre o valor arrecadado conforme o caput e o valor utilizado nos termos do parágrafo 1º deste artigo, esse saldo será destinado à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, visando a modicidade tarifária. Alexandre? Perdemos o contato. Acho que caiu a conexão do conselheiro. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele consegue retornar. Voltou. Voltou? Interrompeu, conselheiro. Em que momento? Qual parágrafo? Pois eu acho que agora tem que voltar um pouquinho, só se puder. Eu acho que o parágrafo anterior aí. Ao parágrafo 2º em diante. Vou retomar, então. Alterei a conexão aqui para ver se melhora. Perdão pelo inconveniente. Parágrafo 2º. Persistindo o saldo positivo da diferença entre o valor arrecadado, conforme o caput, e o valor utilizado nos termos do parágrafo 1º deste artigo, esse saldo será destinado à recomposição do equilíbrio financeiro, visando a modicidade tarifária. Parágrafo 3º.
O encontro de contas entre os montantes arrecadados em função da tarifa de disponibilidade, pela não adesão e pelos incentivos à conexão, de modo a possibilitar o cumprimento do previsto no parágrafo 1º, deverá ser realizado anualmente a partir de 1 ano após a vigência desta resolução. Parágrafo 4º. O poder concedente e a concessionária submeterão anualmente à AGERGS para homologação destinação específica para os usuários de eventual saldo excedente. Parágrafo 5º. A concessionária deverá apresentar ao poder concedente e à AGERGS relatórios semestrais entregues nos meses de junho e dezembro, com informações mínimas sobre o número de informações não conectados, número de imóveis conectados no período, o valor dos incentivos financeiros concedidos e o valor da arrecadação decorrente da cobrança de tarifa de disponibilidade. Artigo 17. O valor remanescente da arrecadação prevista no artigo 15 constituirá a receita ordinária da concessionária. Artigo 18. Os relatórios de que trata o parágrafo 5º do artigo 16 serão avaliados pelo poder concedente e pela AGERGS no âmbito das revisões ordinárias quinquenais para verificação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Quanto à matéria, cabe mencionar ainda o disposto no artigo 45 da Lei Federal 11.445, de 2007, o qual determina que toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e estão sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. Ainda, o parágrafo 5º do referido artigo dispõe que o pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reuso e de captação de água da chuva nos termos do regulamento. Nesse sentido, reforça-se que o objetivo a ser buscado é a conexão de todos os domicílios à rede de esgotamento sanitário disponibilizada. Portanto, espera-se que o montante arrecadado pela prestadora dos serviços com a tarifa de disponibilidade seja cada vez menor, significando um número cada vez maior de usuários efetivamente atendidos pelo sistema. Conforme as informações número 125/2022 DT e número 112/2022 DQ, às quais me reporto, os valores arrecadados pela concessionária a título de tarifa de disponibilidade resultam superiores ao contabilizado pelo incentivo à conexão. O montante excedente deve ser utilizado em benefício dos usuários da categoria social não conectado à rede de esgoto. Entendo ainda ser apropriada a sugestão de atualização dos valores arrecadados para recompor o poder de compra associado ao uso dos recursos decorrentes da arrecadação efetuada com a tarifa em tela. Por fim, ressaltamos a necessidade de fiscalização da utilização dos recursos arrecadados a título de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, tanto nas questões físicas de quantidade de ligações realizadas, quanto na correta contabilização dos valores efetivamente utilizados. Diante do exposto, voto por 1. Homologar o valor de R$ 411.106 a ser destinado pela concessionária BRK Ambiental S.A. para a conexão dos imóveis dos usuários enquadrados na categoria residencial social à rede coletora de esgoto, referente à arrecadação nos períodos de julho de 2020 a dezembro de 2021. 2. Determinar a área técnica da AGERGS a fiscalização dos valores aplicados. 3. Comunicar às partes da presente decisão. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Obrigado, conselheiro Porce. Passo já a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Algir Lorenzon. Obrigado, presidente. Quero inicialmente saudar a todos os que estão participando desta sessão, eminentes conselheiros, eminente conselheira e os convidados. Quero, então, participando do exame deste processo, fazendo a revisão, inciso 4, item 4,
Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, eu revisei o relatório e estou confirmando a sua correção. Quanto ao mérito, eu reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, Alexandre Porce, acompanhando o seu voto integralmente. É assim o meu voto, presidente. Obrigado, conselheiro Algir Lorenzon. Abro a palavra, então, para os senhores conselheiros agora, que queiram se manifestar na sessão, na parte referente a debate. Não sei se o conselheiro... Senhor presidente. Desculpe, nenhuma consideração a fazer. Obrigado. Obrigado, conselheiro Petersen. Eu não sei se o conselheiro Porce também gostaria de fazer, mas eu acho que já está coberto tudo ali, Ana. Acho que foi esclarecido, ficou pendente apenas verificar se a gente tem o registro do número ali de consumidores na categoria residencial social, que foi colocado, acho que na manifestação do Dr. João. Perfeito. Se não tiver agora, a gente pode também, a nossa área técnica, providenciar... Fazer a aferição depois. Sim, me permite, presidente? Por favor, diretor Francisco. Só para que fique registrado, assim, a área técnica dispõe desses dados, nós não temos eles em mãos agora, eles integram o objeto da fiscalização comercial, que é feito junto à concessionária, e não são objeto da presente homologação, né, que ela é muito dirigida, de acordo com a Resolução Normativa 39, aos valores líquidos, ou seja, justamente os não aplicados e a correção que devem sofrer para a futura aplicação. Então, esses números estão disponíveis em outro processo, nós não os temos agora de forma ágil para informar, mas pode ser informado caso algum usuário ou qualquer presente aqui solicite a agência. Obrigado, diretor Francisco. Eu tenho uma consideração, presidente. Por favor, conselheira Luciana. Eu estou aqui no celular porque o meu computador está instável. Eu concordo com o voto do conselheiro Porce, aproveito para cumprimentar a todos e todas que estão presentes nesta sessão. Só tenho uma sugestão para ser avaliada pelos senhores, que é no ponto 2, determinar que eu colocaria a fiscalização no ano de 2023, com a informação da instauração do processo fiscalizatório neste aspecto, pela diretoria geral a este conselho. Então, a sugestão é colocar a fiscalização no ano de 2023. A fiscalização dos valores aplicados no ano de 2023, é isso, conselheira Luciana? Ficaria, na minha sugestão, determinar a área técnica da AGERGS a fiscalização no ano de 2023 dos valores aplicados com a respectiva informação da instauração do processo fiscalizatório, que pode ser único, individual ou conjunto, com outros aspectos, pela DG a este conselho. Ok. Da minha parte, ok. Também, presidente, da minha parte também, eu estou verificando que muitos dos questionamentos feitos, eles encontram resposta na fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, e eu imprimi o seu trabalho, e na folha 6 eu encontro uma parte em que as informações 125/2022 da diretoria técnica e 112/2022 da diretoria de qualidade, aqui estão todas essas questões respondidas. A preocupação social manifestada da tribuna, onde diz, as quais me reporto, diz o conselheiro Porce, os valores arrecadados pela concessionária a título de tarifa de disponibilidade resultam superiores ao contabilizado pelo incentivo à conexão. Esse montante excedente deve ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social não conectado à rede de esgoto. Sua Excelência, o eminente relator, ainda diz, entendo ainda ser apropriada a sugestão de atualização dos valores arrecadados para recompor o poder de compra associado ao uso dos recursos decorrentes da arrecadação efetuada com a tarifa em tela. Quer dizer, aquela preocupação manifestada pelo representante dos consumidores, eu entendo que está aqui bem respondida na fundamentação do eminente conselheiro Porce. Perfeito. Perfeito. Bom, então, dando prosseguimento, mais alguma manifestação? Se não, vamos dar prosseguimento. Pois não? Se me permite.
Ricardo. Então, diretor Ricardo, nosso diretor de qualidade. Saudando Vossa Senhoria, demais conselheiros, representantes da BRK, representantes da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e da ADECOM, demais colegas presentes aqui. A manifestação do senhor João Carlos já foi alvo de análise quando da homologação do Regulamento de Serviço de Água e Esgoto. Certo? Então, para não estender muito, nós vamos colocar a seguinte situação, certo? Primeiro, a norma da disponibilidade tem que ser lida por inteiro, e não pela metade. Ler por inteiro significa que o usuário tem várias oportunidades de se conectar e ter isenção nos primeiros meses de pagamento da tarifa de esgoto. Ele não vai pagar nada durante 5 ou 6 meses, se não me falha a memória, se passado o prazo de comunicação, ele for imediatamente à concessionária pedir fazer a conexão de esgoto, ele tem isenção da tarifa. Não é a tarifa da disponibilidade, é isenção da tarifa do esgoto. Ou seja, a concessionária absorve este valor em troca de uma conexão permanente pelo resto do prazo da concessão. Certo? A disponibilidade só é cobrada a partir do momento em que passa o tempo que o usuário tem para se conectar. Aí sim é cobrado. Certo? Quanto ao valor mínimo, certo? A proposta apresentada é o seguinte: quem está correto paga R$ 70. Quem não se conectou está errado, paga menos de R$ 70. Eu proponho, então, que a GERGS pague... Ricardo entrou no mudo. Ricardo, o senhor não muda, Ricardo, sem som. Perdão, então, assim, eu estava complementando, né? Eu proponho que a GERGS pague meu salário em dinheiro, assim eu não preciso pagar imposto de renda. Eu vou pagar quanto eu achar necessário. É absurda essa proposta. Quem está certo tem que pagar menos do que quem está errado. Sabe quantas pessoas, sabe quantos imóveis estão em disponibilidade? Dados de janeiro de 2023. De 41 imóveis, 437. 1% em disponibilidade. Todos os outros 40 mil imóveis têm seu esgoto recolhido, contribuindo para a melhora da qualidade de vida de todos os cidadãos de Uruguaiana. Este é o resultado da regra da disponibilidade, que está aqui sendo atacada. Certo? Mas essa discussão foi feita juntamente com a Prefeitura de Uruguaiana, não foi na atual, no mandato do atual prefeito, mas efetivamente foi discutido. E a Prefeitura de Uruguaiana exigiu que a disponibilidade só pudesse ser cobrada daqueles imóveis que houvesse coleta e destinação à estação de tratamento de esgoto. Perfeito. A regra de disponibilidade é muito benéfica para os usuários, para o meio ambiente e para combater o crime ambiental, contrariamente ao que foi dito. Ok. Obrigado, diretor Ricardo. Então, esgotada a nossa fase de discussão, eu devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre para que possa fazer, então, a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro revisor, conselheiro Algir Lorenzon. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Paulo Roberto Petersen. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Conselheira Luciana de Carvalho. Com o relator, presidente. Muito obrigado. Também acompanho o voto do relator, portanto, está aprovado o parecer do conselheiro Alexandre Portes por unanimidade. Próximo item da nossa pauta, análise do processo de número 0007243900/20-9, que trata de pedido de ressarcimento
da empresa David, ou Davi, Indústria e Comércio Limitada, ME, de valores pagos a maior devido à alíquota de ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica da RGE Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Passo a palavra já para o conselheiro Alexandre Porce, para que possa apresentar o seu relatório. Presidente, antes de iniciar, eu só observo aqui que há uma mão levantada, acho que é referente ao processo anterior, mas talvez caiba só o esclarecimento de que a gente tinha esgotado as fases de manifestação, não é? Sim. Doutor Ícaro, não sei se tem alguma indagação. Não, eu só queria colocar que o homologado até agora foi até dezembro de 21, e a solicitação de informação adicional da atualização dos valores arrecadados partiu da própria agência reguladora no final do ano passado. Então, o meu questionamento era se ia haver alguma discussão, homologação para esse período entre 2021 e 2022. Pelo que eu entendi do relatório, não houve o parecer sobre esse período. 2022 até agosto estão atualizados, só esclarecendo. A parcela remanescente no voto ali na fundamentação está contemplada essa possibilidade de atualização, mas a efetivação teria que ser dado um encaminhamento, acho que processual específico. Depois poderia a área técnica aqui da agência fazer aí a verificação, né, e também dar um retorno, acredito, para o senhor. Tá bom, eu agradeço a abertura de novo do processo e a gente esclarece qualquer detalhe adicional numa agenda específica. Muito obrigado pela participação. Ok, dando então prosseguimento ao processo 724-3900-29, item 1 do relatório. Trata o presente expediente de alíquota de ICMS aplicada incorretamente às faturas de energia elétrica pela RGE Sul, Distribuidora de Energia SA, e de devolução de valores pagos a maior pela empresa Davi Indústria e Comércio Eireli, EPP. Em 16 de maio de 2020, o procurador da empresa, engenheiro Antônio Cristóvão Kipper, registrou no sistema de ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que em 13 de março de 2020 protocolou pedido de repetição de indébito de valores pagos a maior por conta de ICMS, tendo a distribuidora concedido a alíquota correta e ressarcido apenas a parte do período. O assunto foi tratado na solicitação de ouvidoria tramitada no sistema SGO da ANEEL de número 010.279.814.20/50, entre 18 de maio de 2020 e 24 de julho de 2020, houve troca de correspondência entre a distribuidora e a ouvidoria da ANEEL, visando coletar informações acerca da solicitação feita pela empresa e esclarecer as providências adotadas para a solução da questão. A SMA, ANEEL, se posicionou favoravelmente ao deferimento do pedido do consumidor, visto que pela descrição do CNPJ é possível identificar que a empresa desempenha uma atividade industrial e, por um equívoco da distribuidora, foi atribuída uma classificação residencial. Por esse motivo, a ANEEL orientou que a distribuidora procedesse com a devolução do valor devolução em dobro de todo o valor cobrado a maior desde 8 de outubro de 2016 até a efetiva reclassificação da unidade consumidora. Tendo em vista que a distribuidora reiterou que a revisão das faturas já foi feita desde a solicitação do cliente, assim desconsiderando a orientação da ANEEL de proceder com a devolução em dobro de todo o valor cobrado a maior desde 8 de outubro de 2016 até a devida reclassificação da UC, a ANEEL encaminhou a solicitação para abertura de processo administrativo na AGERS. Após a citação, a distribuidora manifesta em 5 de março de 2021, informando que para a classificação tarifária das unidades consumidoras, devem ser observados a documentação apresentada pelo consumidor no momento da solicitação de fornecimento, a finalidade de sua utilização de energia elétrica e o atendimento aos critérios para enquadramento de classe.
Registra ainda que basear-se apenas pelas informações contidas no cartão CNPJ pode gerar a classificação incorreta da unidade consumidora. Afirma que a classificação tributária pretendida é posterior ao pedido de ligação, alegando que a unidade consumidora foi energizada em 8/10/2016 e a situação fiscal teve vigência a partir de janeiro de 2017, assim, não tendo a distribuidora, no momento da ligação, a informação que seria uma atividade industrial. Também relata que a distribuidora informou o consumidor, através de notificações na fatura elétrica, sobre a necessidade de atualização de reclassificação. Por fim, discorda da orientação de devolução em dobro, afirmando não existir culpa ou má-fé da distribuidora. Em 15 de abril de 2021, a Gerência de Energia Elétrica da AGERGS emite a informação número 49/2021, GPE, destacando a intempestividade da manifestação contestatória da distribuidora, a qual foi citada através de correio eletrônico em 20 de outubro de 2020, com prazo para apresentação da manifestação de 15 dias. Quanto à alegação de que a citação foi direcionada a colaborador já desligado da empresa, a gerência informa que houve confirmação do recebimento da mensagem eletrônica. Ademais, afirma que não houve comunicação oficial da distribuidora para que as demandas fossem direcionadas ao colaborador, considerando assim a contestação como intempestiva para o caso em questão, pois foi apresentada em 5 de março de 2021. Quanto às questões de classificação, a gerência destaca a apuração feita pela SMA-ANEEL, segundo a qual a inscrição fiscal da empresa existe desde 2008, tendo a distribuidora condições de obter as informações necessárias à correta classificação da UC. Também observa que a unidade consumidora foi inicialmente cadastrada com a classificação de consumidor residencial, mesmo possuindo o termo indústria e comércio em sua titularidade, o que evidencia o erro cadastral. Para corroborar esses dados, a gerência junta aos autos cópia de inscrição no CNPJ da empresa, onde consta sua atividade econômica principal, abre aspas, 14.22-3-00, fabricação de artigos do vestuário produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, fecha as aspas. Registra ainda que a data da situação cadastral é a mesma da abertura da empresa, evidenciando que a unidade consumidora tem direito à alíquota favorecida de ICMS desde o momento da sua ligação em 8 de outubro de 2016, fato que implica em erro atribuível exclusivamente à distribuidora, afastando a possibilidade de aplicação da hipótese de engano justificável prevista no parágrafo 2º do artigo 113 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, de modo que cabe o ressarcimento em dobro nos termos do artigo 113, inciso 2 da citada resolução. Por fim, a gerência opina pelo não conhecimento da manifestação da distribuidora, tendo em vista sua intempestividade. No mérito, manifesta-se favoravelmente ao pedido do consumidor, devendo a distribuidora devolver em dobro os valores pagos a maior pelo consumidor, a título de erro, na alíquota do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica desde a data da sua ligação. Em 25 de junho de 2021, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS emite a informação número 73/2021-DJ, primeiramente corroborando o entendimento da GPE de que a manifestação da RGE não atende ao requisito da tempestividade. A seguir, salienta que a diretoria emitira diversos pareceres cujas manifestações, diante de casos semelhantes, opinaram pela devolução em dobro dos valores suportados pelas requerentes, conforme disposto na Resolução Normativa ANEEL 414/2010. Observa que, conforme relatado pela GPE e diferentemente do que alega a RGE, a atividade principal da empresa é a mesma desde a sua abertura em 4 de setembro de 2008, não tendo ocorrido alteração no perfil fiscal da empresa desde então, restando claro que a unidade consumidora é beneficiada da alíquota favorecida de ICMS de 18%.
Com relação ao equívoco no cadastramento inicial da empresa, reconhecido pela delegatária, ao classificar a OC a pedido, afirma que não se tem dúvidas de que a concessionária não agiu com acuidade no momento do enquadramento da alíquota da unidade consumidora. Daí porque não se pode tratar a questão como hipótese de erro escusado. Perdão. Ressalta também que a devolução em dobro de faturamento maior não é resultado apenas de casos em que é comprovada má-fé, mas também advém de erro não justificado. Registra ainda que a atual jurisprudência majoritária no STJ é no sentido de que a devolução em dobro não pressupõe a comprovação de má-fé na cobrança viciada. Do mesmo modo, revela que o mesmo entendimento é adotado nos julgados do Tribunal de Justiça Gaúcho, o qual afirma que é dever da concessionária analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito, de acordo com a atividade nela exercida. Por fim, manifesta-se favoravelmente ao pedido da empresa Davi Indústria e Comércio LPP e pelo não reconhecimento da manifestação da RGE, tendo em vista sua intempestividade, conforme o artigo 113 da Resolução 414/2010, ANEL. Em 29 de junho de 2021, a Diretoria-Geral da AGEGS, mediante a decisão DG 030-96618, processo SEI, decide pelo não reconhecimento da manifestação da RGE, tendo em vista sua intempestividade e, no mérito, pela procedência do pedido da empresa Davi Indústria e Comércio EREL, determinando que a distribuidora devolva em dobro os valores que efetivamente foram suportados pela requerente desde 8 de outubro de 2016 até a efetiva reclassificação da OC em razão da classificação incorreta da alíquota de ICMS de energia elétrica, consoante o artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEL. Por fim, oficia as partes da presente decisão, concedendo o prazo de 10 dias para interposição de recurso ao Conselho Superior desta agência. Em 10 de julho de 2021, a concessionária RGE interpôs recurso mediante carta número 068-RR-RGE 2021, primeiramente alegando não ter identificado neste expediente comprovações necessárias para que esta agência reguladora decidisse que a distribuidora classificou de forma incorreta a atividade econômica desenvolvida na OC, como, por exemplo, a apresentação do histórico completo de empresa demandante junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. A seguir, observa que parte dos valores a serem devolvidos em dobro inclui tributos, alegando não ser possível a devolução desses tributos pela concessionária pelo fato desta ser mera arrecadadora, devendo em seu entendimento, esses valores serem devolvidos pelo fisco. Informa ainda que os dados do consumidor constavam em seus sistemas como Davi Indústria e Comércio Limitada, na classe residencial até a data da solicitação da atualização cadastral. Em seguida, alude ao anexo 4º da Resolução 414/2010, o qual prevê no item 6 da cláusula 3ª ser dever do consumidor manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora, especialmente quanto à mudança do titular, solicitando a alteração da titularidade ou encerramento da relação contratual, se for o caso. Por fim, havendo entendimento da AGERGS de que a devolução de tributos deve ser efetuada, entende a concessionária que deve ser realizada somente relativa ao período não prescrito, de forma simples, pois não houve má-fé ou enriquecimento da distribuidora, sob pena de restar configurado enriquecimento ilícito do requerente. Em 18 de julho de 2021, o representante da empresa apresenta contrarrazões à manifestação da distribuidora, expondo documentos comprobatórios sobre a situação fiscal da empresa Davi Indústria e Comércio, colhidos recentemente junto aos órgãos de controle, tais como
Cópia do cadastro da empresa junto à Receita Federal, mostrando a situação em 20 de novembro de 2019, com definição CNAE 14.2 de fabricação, que lhe deu direito ao CAI, que permite obter vantagem tributária na alíquota de ICMS do Rio Grande do Sul. Destaca o campo da data da situação cadastral, onde consta 4 de setembro de 2008. Cadastro na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, mostrando sua situação com o CAI iniciado pelo algarismo 3, que lhe concede a alíquota favorecida de ICMS no Estado. Excertos recentes do site da Rede Sim, Rio Grande do Sul, com dados da Junta Comercial do Estado, onde se vê que a única alteração que poderia resultar em mudança de atividade seria de 20 de dezembro de 2016, data da aprovação, tratando-se de mero enquadramento como microempresa, sem alteração de atividade ou objeto social. Assim, afirma inexistir, no período abrangido pelo ressarcimento, alteração na atividade econômica. Destacou ainda que no sistema RGE, surpreendentemente, a empresa Davi Indústria e Comércio Limitada estava cadastrada na classe residencial, denotando evidente incompatibilidade, pois não se poderia atribuir a um CNPJ uma classificação residencial. Ao final, postulou pela manutenção da decisão exarada pela Diretoria-Geral da AGERBS. Em 29 de setembro de 2021, a Diretoria de Assuntos Jurídicos emite a informação número 126, 2021-DJ, salientando que o CAI, Código de Atividade Econômica, é a principal informação para a definição da tributação a ser aplicada no caso sob análise. A seguir, remete à documentação juntada pela AGPE, onde pode-se constatar a data de abertura da empresa, em 4 de setembro de 2008, bem como sua atividade econômica principal, CAI 14.22.300, fabricação de artigos do vestuário produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, sendo a data da situação cadastral a mesma desde a abertura da empresa, o que indica não ter ocorrido alteração que impactasse no perfil fiscal da empresa desde então. A diretoria lembra que a ouvidoria da ANEEL decidiu pela procedência do pedido de requerente, baseada no fato de que houve falha do cadastramento, uma vez que equivocadamente foi atribuída a classe residencial a um CNPJ. Afirma, ainda, não restar dúvidas de que a concessionária não agiu com equidade no momento do enquadramento da alíquota da unidade consumidora, daí porque não se pode tratar a questão como hipótese de erro escusado. A diretoria salienta que a própria distribuidora reconheceu que houve equívoco no cadastro inicial, ocasião em que foi atribuída a classe residencial a um CNPJ, fato que descarta essa hipótese de erro escusável. Por fim, opina pelo conhecimento do recurso da RGE e, no mérito, pela negativa do provimento e em favor da manutenção da decisão exarada pela Diretoria-Geral, a qual determinou a distribuidora a devolução em dobro dos valores que efetivamente foram suportados pela requerente em razão da classificação incorreta na alíquota de ICMS de energia elétrica, consoante o artigo 113 da Resolução 414/2010 ANEEL, o que inclui a parcela de ICMS recolhida. Em 14 de setembro de 2022, a Gerência de Energia emite informação número 55/2022 GPE, refutando as alegações da distribuidora de que seriam insuficientes as comprovações juntadas pelo requerente, em especial o histórico de alterações na atividade econômica exercida pela empresa registrado junto ao Fisco Estadual. A gerência remete à informação número 49/2021 GPE, na qual foi constatado que a atividade empresarial da empresa era exercida desde 2008 e que a distribuidora tinha plenas condições de obter as informações necessárias à correta classificação da unidade consumidora. Ressalta ainda que, de acordo com a normativa exarada pela Cefaz, é de responsabilidade da distribuidora a apuração da situação fiscal do consumidor com sua correta classificação tributária. Com relação ao argumento da distribuidora de que repassou o valor arrecadado ao fisco,
Não podendo devolver o que não está em sua posse, a GPE registra estar consolidado o entendimento de que é ônus da concessionária distribuidora de energia elétrica o cálculo dos tributos e sua consequente arrecadação, sendo responsável por tais atos. Desse modo, acompanha o entendimento da diretoria jurídica desta agência, opinando pelo não provimento do recurso interposto pela distribuidora e pela manutenção da decisão da diretoria-geral da GERGS para que a distribuidora devolva em dobro o que foi cobrado em excesso do consumidor a título de ICMS. É o relatório, presidente. Obrigado. Não temos previsto manifestação. Logo, devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre para apresentar a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. Por determinação da Lei Estadual número 10.931, 97, e em decorrência do convênio de cooperação firmado entre a GERGS e a Agência Nacional de Energia Elétrica, compete à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul as atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços de energia elétrica no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. O recurso da distribuidora RGE contesta a decisão da diretoria-geral desta agência de ressarcimento em dobro pela distribuidora dos valores faturados a maior devido à classificação incorreta da unidade consumidora e consequente de equívoco na aplicação de alíquota de ICMS sobre as faturas de energia elétrica. Como pode-se observar no dossiê da solicitação 010-279-814-2050 do Sistema de Ouvidoria da ANEEL, em resposta à distribuidora, a SMA ANEEL manifestou-se a favor do requerente. Visando corroborar essa manifestação, a Gerência de Energia da GERGS juntou aos autos cópia da inscrição do CNPJ da empresa, onde se pode constatar que a data de sua abertura foi em 4 de setembro de 2008 e que sua atividade econômica principal é fabricação de artigos do vestuário produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, não tendo ocorrido alteração que impactasse no perfil fiscal da empresa desde então. Sobre o Código de Atividade Econômica CAE, a Diretoria de Assuntos Jurídicos, na informação 73/2021 DJ, registra restar claro que a unidade consumidora é beneficiária da alíquota favorecida de ICMS de 18%, tendo em vista que este é indicado pelo algarismo 3, conforme preconizado pela Instrução Normativa DRP número 90, de 21/12/2007, onde, no que concerne aos estabelecimentos que fazem jus à classificação reduzida do ICMS. Instrução Normativa DRP número 90, de 21/12/2007, aqui reproduzida neste extrato. Com relação ao erro cadastral no contrato de fornecimento da unidade consumidora, deve prosperar o entendimento da Gerência de Energia da GERGS na informação número 49 GPE, abre aspas, quanto aos dados iniciais do contrato de fornecimento da unidade consumidora, estes foram informados pela própria distribuidora no curso da SO em epígrafe e constam na página 4 do documento SEI 028-2042, na comunicação de número 119.830/2020 com A. Início do contrato foi em 8 de outubro de 2016, classificação convencional B1 residencial trifásico, alíquota ICMS 30%. Chama atenção o fato de a UC ter sido inicialmente cadastrada com a classificação de consumidor residencial, mesmo possuindo o termo indústria e comércio em sua titularidade, consubstanciando um ato falho que deveria ter sido corrigido de imediato. Tal fato corrobora com a tese de erro da distribuidora na realização do cadastro. Evidencia, então, que a unidade consumidora em questão tem direito à alíquota favorecida de ICMS desde o momento da sua ligação em 8 de outubro de 2016, razão pela qual a concessionária deve ressarcir o consumidor os valores pagos a maior nas faturas de energia elétrica desde essa data, fecha aspas.
A Diretoria de Assuntos Jurídicos acompanha o entendimento no sentido de que se aplica à espécie dos autos a norma constante no artigo 113 da Resolução ANEEL 414/2010, aqui reproduzida no extrato da sequência do voto. Destaca ainda que, para se configurar a devolução em dobro do faturamento a maior, não é necessário comprovar eventual má-fé da concessionária, mas sim apenas que o erro não seja justificável, salientando ainda que já foram proferidos diversos pareceres de lavra da Procuradoria Federal junto à ANEEL nesse sentido. Observa ainda que a atual jurisprudência majoritária do STJ, quanto ao erro justificável, é no sentido de que a devolução em dobro não pressupõe a comprovação de má-fé na cobrança viciada, entendimento também adotado nos julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na interposição de seu recurso, a RGE alega que não identificou nos atos as convocações necessárias para que a agência reguladora pudesse tomar a respectiva decisão. Entretanto, a diretoria traz que a própria RGE, em resposta à ouvidoria da ANEEL, reconheceu ter havido falha ao definir a classificação da respectiva unidade consumidora como residencial. Entender, no momento que o cliente solicitou o benefício, ocorreu equívoco por parte da atendente e não foi realizado. Na solicitação de ouvidoria em segundo nível, foi constatado este equívoco e o cadastro foi concluído com a data inicial que o cliente solicitou. As faturas foram revisadas. A informação número 126/2021 DJ, a qual me reporto, observa que, mediante a documentação apresentada e com a demonstração de reconhecimento do erro pela distribuidora, fica suficientemente demonstrado que o ressarcimento era devido tanto no entendimento da ANEEL quanto no da AGERGS. Diante do exposto, não foram encontradas razões que justifiquem a alteração da decisão exarada pela Diretoria-Geral da AGERGS. Neste sentido, assim sendo, item 3, voto por 1. Conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., mantendo a decisão da Diretoria-Geral, que determinou a devolução em dobro dos valores efetivamente suportados pela empresa Davi Indústria e Comércio Eireli EPP. 2. Oficiar as partes da presente decisão, disponibilizando o prazo de 10 dias para interposição de recurso à ANEEL, nos termos do artigo 48 da Resolução Normativa ANEEL 273 de 2007. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Obrigado, conselheiro Alexandre Porce. Passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Algir Lorenzon. Obrigado, presidente. Acompanhei atentamente a leitura do relatório, fundamentação e voto do conselheiro relator, eminente conselheiro Porce, e agora, então, estou colocando o meu voto como revisor. É o inciso 4º da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e estou confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, estou acompanhando o voto do eminente conselheiro relator. É assim, meu presidente. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Abro a palavra para os senhores conselheiros e conselheiras e conselheiro Petersen, alguma consideração? Nenhuma consideração, senhor presidente. Obrigado. Conselheira Luciana. Está sem som, conselheira? Desculpe, também não. Não tem consideração. Obrigado. Ok, então devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que possa, então, fazer a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Algir. Da mesma forma, estou acompanhando o voto. Obrigado. Conselheiro Petersen. Obrigado. Conselheira Luciana. Também acompanho. Obrigado. Também acompanho o voto, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Item 3 da nossa pauta, análise do processo de número 001452,
3900/22-8, que trata de contratos de suprimento de gás para a concessionária Sulgás. Encaminhamento da conselheira relatora, Luciana Luso de Carvalho. Por favor, conselheira. Senhores conselheiros, trata-se de prosseguimento do presente expediente em face da resolução decisória número 676 de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de janeiro de 2023, em que este Conselho determinou à companhia que apresentasse para aprovação da agência, no prazo máximo de 30 dias, as minutas de termos aditivos aos contratos de suprimento firmados com a Galp Energia Brasil e Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., com as adequações aos contratos estabelecidas nessa decisão. Relembre-se que os termos aditivos em questão foram exigidos em razão do descumprimento pela companhia do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Estadual número 15.648, de 2021, que dispõe que as minutas de contratos de suprimento deverão ser apresentadas à agência para aprovação prévia, que é condição para a assinatura de tais instrumentos. Em seguimento à decisão do Conselho Superior, a Sulgás apresentou, em 10 de fevereiro de 2023, a minuta de aditivo a ser firmado com a Galp, em 2 documentos ali que eu refiro. Em 16 de fevereiro, em 2 arquivos, então, melhor dizendo, né, um arquivo em PDF e em Word. Em 16 de fevereiro de 2023, a companhia apresentou a minuta de termo aditivo a ser assinado com a Petrobras, também em 2 arquivos. A demandada por esta relatora, no encaminhamento 40, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, GPE, examinou a minuta do aditivo com a Galp Energia, no encaminhamento 8, em que relata correções na definição do ponto de entrada e no objeto do termo aditivo, acolhidas pela companhia em reunião realizada no dia 17 de março de 2023 com a gerência, conforme nova versão do termo aditivo apresentada para a decisão deste Conselho. Quanto à minuta do aditivo com a Petrobras, essa relatora realizou reunião com a companhia e a GPE no dia 1º de março de 2023, conforme certificado neste expediente, em que foi examinada a cláusula 18.1.13 do contrato, referente ao dever da companhia de informar a AGERGS sobre eventuais arbitramentos e ações judiciais existentes entre as partes. A redação inicialmente proposta pela Sulgás foi ajustada na nova minuta de documento 037-5106. A GPE, por sua vez, no encaminhamento 9, esclareceu a distinção do contrato da Petrobras e da Galp em relação ao ponto de entrada do gás, estando justificada a diferença de redação das minutas quanto a esse aspecto. Além disso, verifiquei que, nos 2 termos aditivos ora examinados, houve a previsão das cláusulas apresentadas em meu voto, objeto da decisão do Conselho Superior, de modo que o artigo 3º da Resolução Decisória 676/2023 foi cumprido pela Sulgás. Recomenda-se apenas a verificação da referência à data de celebração do contrato com a Petrobras, que na minuta do termo aditivo constou como 30 de 12 de 2022, enquanto que no contrato de suprimento a data é 29 de 12 de 2022. Assim, voto por 1. Aprovar as minutas de termos aditivos a serem firmados com a Galp Energia Brasil, S.A., conforme documento 6.037.4176 deste expediente, e com a Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., conforme redação apresentada no documento 6.037.5106. 2. Determinar o encaminhamento à AGERGS dos termos aditivos assinados em até 5 dias úteis, como dispõe o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Estadual número 15.648, de 2021. 3.
remeter o expediente à Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado para o cumprimento do artigo 4º da Resolução Decisória número 676 de 2023, referente à instauração do processo fiscalizatório. Este é o voto, conselheiros. Obrigado, conselheira Luciana. Pergunto, então, aos senhores conselheiros, estão todos de acordo? De acordo, senhor De conselheiro. acordo, presidente. De acordo, presidente, também. Obrigado, também estou de acordo. Então, está, por unanimidade, também aprovada a análise do processo 0014523900/22-8, relatado, então, pela conselheira Luciana de Carvalho. Próximo item da nossa pauta, deliberações. Precisamos deliberar a respeito do encaminhamento de número 47/2023-SE, do conselheiro relator Algir Lorenzon, no processo de número 0007-233900/20-6, referente ao recurso interposto pela CED, a decisão da rede número 677/2023 do Conselho Superior, quanto à devolução em dobro dos valores pagos pela empresa Irmãos Sanques e Companhia Limitada, em razão da alíquota de ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Então, passo a palavra para o conselheiro Algir. Presidente, no exame desse processo, eu recebi uma informação da eminente conselheira Luciana de que ela iria solicitar a retirada de pauta e exporia, nessa ocasião, as suas razões. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, eminente presidente, se não seria de bom alvitre passar a palavra à conselheira Luciana para que ela se manifestasse a respeito. Com certeza. Com a palavra, a conselheira Luciana. Conselheiros, meu voto, já vou adiantando, por retirar de pauta este processo, é unicamente por uma questão processual, que entendo fundamental, né, que é a inexistência aqui de intimação das partes, seja da CE, seja da empresa usuária, para esta sessão. Eu entendo que esse é um direito fundamental das partes no processo, né? Um direito constitucional e legal também, está nos nossos regimentos, no nosso regimento interno e na nossa norma de processo administrativo. Então, por isso, eu voto por retirar, então, o processo desta pauta, trazendo na próxima sessão tranquilamente. A respeito ao propósito, presidente, permite Vossa Excelência? Pois não, por favor. Eu estou entendendo a posição manifestada pela conselheira Luciana e, efetivamente, Sua Excelência está colocando exatamente o que prevê o nosso Código de Processo Civil e a Constituição. O amplo direito de defesa será possível a partir da publicidade dos processos que devem ser analisados. Também o devido processo legal, né, se completa com esses dados todos. O que ocorre, conselheira Luciana e eminentes conselheiros, é de que este é o procedimento que eu encontrei aqui na Ageres, e solicitando maiores esclarecimentos e informações de parte da nossa assessoria, eu confirmei esse fato, de que sempre nós procedemos desta forma. Aliás, eu examinei, junto com a doutora Leonora, um assunto muito importante que também se relaciona com este fato, que foi uma decisão deste Conselho, eu só não recordo agora se foi em 2020 ou 2021, em que que a nossa entidade, a nossa Ageres, impôs uma multa em torno de 36 milhões à RGE. Posteriormente foi encaminhado dessa forma também o recurso à ANEEL, e parece que lá foi confirmado, inclusive, essa posição. Isso tudo para corroborar o que eu estou dizendo, presidente, de que é este o procedimento até aqui. Se nós viermos a fazer alteração, com o que eu concordo, para que nós possamos atingir exatamente o que diz a lei, atender
o devido processo legal, mas por direito de defesa. Basta que se publique com a devida antecedência, na pauta, os dados todos necessários do processo. Quer dizer, o número do processo, identificação do processo, de que se trata o processo e quais as partes envolvidas. Eu não vejo nenhum problema. Nós teríamos que adequar, digamos assim, a publicação das pautas com esses detalhes. Mas, de minha parte, presidente, eu estou aberto à decisão dos mais experientes desta casa. Obrigado, conselheiro Algir. Obrigado, conselheira Luciana. Eu confesso que nós temos, na verdade, tem uma história, né, que tem sido contada e que tem sido seguida. Mas eu acho que isso seria importante até ouvir, eu proponho também, se for possível, a gente ouvir um pouquinho também o nosso diretor jurídico, o diretor Vinícius, né, para que, se puder, também nos trazer algumas informações, um pouquinho de luz aqui para nós também, Vinícius, por favor. Perfeito. Desculpa. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros. Eu observei, né, a inclusão desse assunto na pauta, então, da pauta de ontem para hoje, e corroboro, então, a manifestação do doutor Algir, da conselheira Luciana, com relação a um aprimoramento, né, desses atos da agência, com a finalidade de nós podermos perfectibilizar aquilo que nós já somos especialistas, né, que é a transparência dos nossos atos, a publicidade dos nossos atos, e ainda, né, que exista uma resolução que trate especificamente de um ponto versado nesse tipo de processo, né, nós temos outras normas da casa que falam sobre a publicidade dos atos. Então, aqui é uma questão, e principalmente a comunicação, né, desses atos administrativos. Então, acho que um aprimoramento aqui talvez seja necessário, né? Eu acho que talvez seja o momento adequado de buscarmos, né? Ninguém está dizendo o que está certo e o que está errado, mas eu acredito que nós, para perfectibilizarmos, né, a transparência dos atos da agência, eu creio que essa evolução, né, como comentada pelo conselheiro Lorenzon, ela agrega aos processos regulatórios que tramitam aqui na casa, trazendo mais segurança jurídica, inclusive para as decisões exaradas aí pelo Conselho. Perfeito. Mas eu gostaria só de também ouvir mais um pouquinho também os nossos conselheiros e os diretores que também, e a própria... Enfim, nós estamos errados até agora? Presidente, posso só agregando e depois já passo a palavra. Por favor. Na verdade, se trata de um aprimoramento, né? Todas as instituições passam por isso ao longo do tempo, né? Foi verificado agora que há necessidade, porque senão, se as partes não são intimadas, elas não têm como comparecer não tem conhecimento de que a publicidade desta sessão, ela fica muito prejudicada, as partes não sabem, elas não têm a obrigação de adivinhar, né, no caso. E não houve, então, publicação, trago aqui um aprimoramento, como o doutor Vinícius falou, o conselheiro Lorenzon, da publicidade tanto para usuários, poder concedente, concessionárias. Isso faz parte daquilo que todos nós falamos de segurança jurídica, né? Sem publicidade não há segurança jurídica para ninguém. Empresas, usuários, poder concedente. Então, eu penso que não é uma questão de 880, estar errado. É um aprimoramento no rumo, na direção de uma transparência, na linha até do que, por exemplo, a lei das agências federais, né, que agora muito tem se falado de um enfraquecimento, mas a lei das agências federais primou muito por esta transparência. Então, acho que nós estamos na linha da previsão legal nacional, e é um avanço aqui nosso, né? Porque processo não e aqui só me estendendo um pouquinho, processo não é burocracia, né? Processo administrativo é garantia de direito constitucional. Então, ele é extremamente importante, né?
Então, é nessa linha aí que eu apresento esta minha proposta de retirada e está sendo trabalhado na agência, né? Eu mesmo tô levando isto, essa forma de aprimorar. E só uma última questão. As normas que a gente tem de processos sumários específicos, elas conversam com a norma de processo e o nosso regimento. Nenhuma delas diz que não se aplica o artigo que diz que deve haver a intimação das partes. Então, é uma interpretação e aplicação do direito sistemática, que a gente chama, né? E o doutor Vinícius sabe bem, e o doutor Lorenzon também, e conselheiro Petersen. Então, né, é nesse sentido. Muito bem. Tá bem. Eu só vou repetir mais uma vez, assim, a minha dúvida pessoal, que é fruto da minha ignorância pessoal, tá? É assim, ó. Aí é uma lógica mais de engenheiro e menos legal e jurista, vamos dizer assim. A palavra aprimoramento, eu acho que ela faz parte do meu dicionário. Mas na engenharia, talvez seja mais pragmática as coisas, porque lá ou é ou não é. As interpretações ficam menos suscetíveis de serem... Né? A gente está menos liberado para a livre interpretação das coisas. Mas uma das coisas que eu acho que é muito importante, até na linha da segurança jurídica, é assim, ó, eu não gostaria e não aceitaria essa pecha enquanto agência, né, de que nós não tínhamos transparência antes. Não é isso que está se dizendo. Não é isso que está se dizendo, presidente. A gente está dizendo que, num específico aspecto, temos espaço para melhora. Num específico aspecto. Tá bem, essa é a diferença entre os engenheiros e os juristas e advogados, né? E eu me rendo tranquilamente à maioria. Como diz, eu ouvi uma expressão muito interessante esses dias, quando as empresas começam a ter mais... Uma empresa de engenharia que tem mais advogado que engenheiro, tem alguma coisa que está com problema, né? Mas, de qualquer forma, eu insisto nisso. Então, que fique muito claramente registrado em que esses ajustes que estão sendo feitos não significam uma mudança de interpretação em relação a sermos mais ou menos transparentes, de estarmos ou não certos no que se fez ao longo desses 20 anos em que temos convênio com a ANEEL. Tá? Eu acho que é muito importante isso, muito, mais importante do que tudo, eu diria. Tá? Então, eu acho que então, esse ajuste que a gente vai estar fazendo a partir de agora, né? A partir, inclusive, de reconsiderar esta deliberação agora, para que seja incluída na próxima, não tem nenhuma conotação de admitir que estávamos errados durante 20 anos e agora passamos a estar certo neste último evento. Eu acho que fique muito claro isso e que não deixe qualquer sombra de dúvida. Presidente, é isso? Presidente, todos têm um pouco de razão, presidente. Vossa Excelência tem, a conselheira Luciana, o doutor Vinícius, eu tenho. O aprimoramento, como se diz, às vezes ele se dá até por necessidade. Nós tivemos casos, e eu trago o exemplo do passado, no Tribunal de Contas, em que um processo volumoso de um prefeito importante, de um município importante do Rio Grande, havia uma causa muito grande, e o advogado dele, sabedor, porque era um processualista, viu que havia uma falha no processo e deixou que andasse o processo. O processo andou 3 anos, 4 anos. Depois, ele pediu a nulidade do processo. Aí, esse processo, para essa nulidade ser julgada, foi julgada aqui, foi o recurso, demorou 7, 8, 9 anos, eu não sei quanto. Aí, a partir daí, nos chamou a atenção uma coisa. Tem que estar tudo de acordo com a lei. Se não estiver atendido o devido processo legal, qualquer coisinha, qualquer nódoa, vai levar à nulidade. Nós não queremos, né? Agora, essa questão sua da engenharia, uma empresa de engenharia que tem mais advogados do que engenheiros, isso não é novidade, presidente, porque a obra do engenheiro, a obra, demanda sempre a necessidade de advogados para elaborar os contratos dos fornecedores, para a venda dos imóveis, enfim, do produto do engenheiro, e depois, se houver algum problema, prossegue anos e anos aquele processo
em decorrência, a obra não foi feita, foi mal feita, não acabou, deu falência na empresa. Nós sabemos, nessas empresas construtoras. Eu passei por isso, numa empresa em Porto Alegre, comprei um apartamento, paguei, quando estava para receber, faltava 20%, a empresa faliu. Imagina, quantos advogados? 9 anos durou essa ação. Então, presidente, precisamos dos engenheiros e estes precisam dos advogados. Não tenha dúvida nenhuma, presidente. Tenha sempre um bom advogado junto consigo. Eu tenho vários. Eu vivo deles. Por favor, Alexandre. É a vida, presidente. Tirar a mão levantada aqui. Bem brevemente, eu não quero crer, acho que também nós não temos feito, acho que, encaminhamentos que estão em desacordo com, né, o que está disposto em uma série de normatizações que a gente tem dentro da agência, né? A gente tem um conjunto aí de regulamentações, né, de ritos sumários e tal, mas me parece que se tem um espaço, de fato, para a gente aprimorar, né, nesse sentido que está sendo trazido, e para tentar, né, buscar eliminar ou reduzir qualquer possível insegurança jurídica e futura, acredito que é importante a gente avançar nesse sentido, né? Então, nessa perspectiva, eu vou acompanhar, né, a sugestão que está sendo proposta da gente fazer a retirada de pauta e retomar, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Acredito que a gente tem que fazer uma releitura dessas nossas normas internas, né, para deixar, né, as adequações de aprimoramento ali devidamente materializadas. Perfeito. Ok, então estou retirando a pauta, né, presidente? Exatamente. Então, pela maioria, fica clara, então, a retirada de pauta deste item. Perfeito. Ok. Dando prosseguimento, então, vamos passar para o próximo item, deliberar sobre a aprovação do Balanço Geral da AGERX de 2022. Processo de número 0002493900/23-0. Eu passo, então, a palavra para o nosso diretor-geral e também acho que a nossa diretora administrativa, Natália, né? Mas primeiro para o nosso diretor-geral, Francisco, para alguma introdução. Nós já tivemos uma breve apresentação prévia para o Conselho em relação a isso. A ideia agora é formalizar, mas, de qualquer forma, acho que é importante mais uma breve explanação. Por favor. Perfeito, presidente. Não, em nome da celeridade, eu passo de imediato a palavra para a nossa chefe de gabinete, doutora Natália, para que apresente aí, conforme já havia sido apresentado ao Conselho, os documentos entregues, então a formalidade a ser seguida hoje nessa aprovação. Por favor, Natália. Boa tarde, presidente, demais conselheiros, diretor-geral. Conforme já colocado, né? Então, gostaria de saber se algum dos conselheiros, após aquela nossa reunião, acho que foi na quinta-feira, né? Restou alguma dúvida, algum esclarecimento que impeça a aprovação das contas na sessão de hoje? Eu estou à disposição para os esclarecimentos. Eu fiquei bem satisfeita com a apresentação. Agradeço. Estou apto a votar, senhor presidente. Também estou, não tenho dúvidas em relação. Então, tampouco eu, estou satisfeito. Maravilha. Então, acho que se não tiver nenhum tipo de consideração, nem esclarecimento, diretora Natália, diretor Francisco, então nós podemos caminhar, então, pelo que eu entendo, a aprovação aí do nosso balanço geral. É isso, senhores e senhoras? Perfeito. Isso. Ok, então, obrigado. Então, está aprovada o balanço geral de 2022, processo de número 0002493900/23-0. Próximo item da nossa pauta, deliberar a respeito da realização de consulta pública e audiência públicas referente ao processo de número 0007473900/21-9, que trata de proposta de resolução normativa que estabelece
as infrações e sanções para o descumprimento dos contratos e da legislação por parte das concessionárias de rodovias. A proposta é do conselheiro relator, conselheiro Algir Lorenzon. Eu passo a palavra, então, conselheiro Lorenzon, se puder, só para esclarecer um pouquinho as datas e tal, e os comentários que o senhor julgar relevantes. De acordo com o que eu verifiquei junto com a nossa assessora, a doutora Eleonora, as datas que estão constando são a consulta pública, conforme estabelece, de 17/3/2023 a 5/4/2023. E a audiência pública está prevista para o dia 5, uma quarta-feira, às 14 horas, e essa audiência pública será online. E eu estarei, nesse caso particular, presidindo, então, essa audiência pública que será realizada nesse dia 5. Vamos aqui, então, tratar dessa proposta de resolução normativa que estabelece as infrações e sanções para o descumprimento dos contratos da legislação pelas concessionárias de rodovias. Como disse na última sessão, presidente, é um assunto muito importante para a nossa AGEX, para a nossa... em relação ao que temos já de trabalho, em relação à concessão dessas rodovias, e é o que está previsto para o futuro. Então, nós temos que ter muito cuidado e muito trabalho pela frente em relação a esse assunto, presidente. Perfeito, perfeito. De fato, é algo muito importante para que a gente tenha o acompanhamento aí, com base também em sanções, a partir de infrações cometidas, para esses 30 anos de cada um dos contratos de concessão de rodovias que estão, já temos alguns aí, provavelmente o Estado está também providenciando novos contratos de concessão, então é importantíssimo esta consulta e audiência pública para que a gente possa, então, ter a nossa norma específica de sanções. Então, próximo, muito obrigado, conselheiro Algir. Então, presidente, então está essas datas, essa previsão de datas está conforme com Vossa Excelência, com os demais conselheiros, conselheira? Perfeito. Até pergunto aos senhores conselheiros, mas, em princípio, parece que todos estão de acordo, é certo? Sim. Sim, de acordo. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Último item da nossa pauta, comunicações, informar que está pautada para o dia 21 de março de 2023, a sessão de número 10/2023, a análise do processo de número 0009763900/21-8, que trata de recurso da empresa Enio Alfredo Vrobel ao auto de infração de número 34/2021. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. E para concluir a nossa sessão de hoje, temos aí assuntos gerais. Se os conselheiros, senhores conselheiros, senhora conselheira, quiserem trazer alguns assuntos que considerem pertinente aí aos assuntos gerais, está aberto a pauta. Não tem nenhum assunto. Não tem. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, então, eu que agradeço. Não havendo, então, mais assuntos, declaro encerrada a nossa sessão ordinária de número 09/2023, realizada hoje, 14 de março de 2023, de forma online.